Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia da SSI. Continuando a nossa grande programação, nós teremos agora o Leonardo de Macedo, da Alura, que vai nos trazer uma palestra sobre o uso do cloud no nosso dia a dia, em nossas vidas. Ele pode vir à frente? Bom, obrigado. É sempre bom estar numa faculdade, tá? Já fiz faculdade também, já estive nesse meio. Já participei de várias palestras do lado de vocês. É a primeira vez que eu estou aqui desse lado, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, passar um recadinho aí do chefe, sempre importante, né? E não está funcionando aqui o... Pá, aí, acho que agora vai. Então, se puder colocar aí o recadinho do pessoal da Alura só. Essas escolas, na escola de Data Science, de inteligência. E aí, você quer mergulhar em tecnologia? Na nossa plataforma, você vai encontrar especialistas e líderes nas diversas escolas. Na escola de Data Science, de inteligência artificial, na de back-end, na de front-end. É aqui que você vai criar, que você vai aprender e você vai realmente enxergar a necessidade de conhecer muitas disciplinas. É o que a gente fala hoje em dia do profissional em T. A gente faz parte de um ecossistema que... E aí, você quer mergulhar em tecnologia? Na nossa plataforma, você vai encontrar especialistas nas diversas escolas. Na escola de Data Science, de inteligência artificial, na de back-end, na de front-end. É aqui que você vai criar, que você vai aprender e você vai realmente enxergar a necessidade de conhecer muitas disciplinas. É o que a gente fala hoje em dia do profissional em T. A gente faz parte de um ecossistema que também tem a FIAP, um centro universitário de excelência. Junto com a FIAP, a gente consegue trazer ainda mais para você o mercado de trabalho, o que cientistas e pesquisadores estão trazendo. Então navegue pelo site. Conheça os depoimentos dos alunos e alunas que fazem tecnologia no Brasil e fora. Vem estudar com a gente. A gente vai ter vai dar algumas licenças aqui da Alura, então quem quiser participar, pega o QR Code, escaneia ele, dá uma olhada, e essas licenças vão ser sorteadas até semana que vem, beleza? Então vamos dar um tempinho aí para todo mundo poder pegar os QR Codes. Pronto, todo mundo pegou? Mais alguém? Vamos lá, estou vendo aqui, pessoalzinho com o celular levantado ainda. Beleza, todo mundo? Bom, vamos seguir, depois, se for o caso, no final eu volto e deixo essa tela um pouquinho mais de tempo para todo mundo poder pegar de novo, tá? Vamos lá. Agora não sei se é aqui. Vamos lá. Vamos começar a falar, então, de cloud. E para a gente falar de cloud, a gente tem que começar a falar dos tipos de serviço que o cloud disponibiliza para a gente. Tá? O cloud não é uma coisa única, não é um serviço único. E a gente usa o cloud quase todo dia, tá? Às vezes sem a gente saber. Nosso primeiro tipo de serviço é o software como um serviço, o SaaS. Tá? E a gente usa ele realmente dia a dia com Spotify
E Google Drive, por exemplo, tá? São softwares, são disponibilizados para a gente usar, para a gente guardar arquivos, ouvir música e assim por diante. Tá? Eles são coisas que estão no cloud. Beleza? Mas a gente vai trabalhar muito pouco em cima dos softwares como serviço. Por quê? Porque dentro do software como serviço a gente não consegue criar coisas novas, não consegue desenvolver. E a gente está mais focado em desenvolver. Então, por exemplo, com a plataforma como serviço, o PaaS. A plataforma como serviço é o jeito que o pessoal, desenvolvedores, né, mais utilizam o cloud. Por quê? Porque aqui a gente vai ter banco de dados disponível, vai ter SDKs disponíveis para você poder montar suas aplicações e assim por diante. Tá? Alguns exemplos, o Heroku, que era uma plataforma para você rodar containers Docker. Ele era bem amigável antigamente, hoje em dia ele está um pouco mais restrito nos planos gratuitos e assim por diante. Ele subiu um pouco o preço por causa de concorrência que acabou saindo. Então ele ficou um pouco menos acessível, mas ele ainda existe, ainda é muito bom. E, por exemplo, o Firebase. É outra plataforma como serviço que disponibiliza também alguns tipos de banco de dados, funções para você poder executar sem ter que se preocupar com servidores e assim por diante. Tá? E nosso terceiro tipo de serviço é a infraestrutura como serviço, ou o IaaS, tá? Infrastructure as a Service. E aqui é o nome que a gente mais conhece, digamos assim. A gente tem, por exemplo, a Azure, ou Azure, ou qualquer outro nome que você queira dar, tá? Ninguém sabe direito como pronunciar esse nome, mas faz parte, que é a Microsoft, que é dona. A gente tem a AWS, que é da Amazon. A gente tem o Google Cloud, do Google. A gente tem o Oracle Cloud, da Oracle, e assim por diante. Tá? Esses aqui, geralmente, são os nomes que mais aparecem quando o pessoal fala de cloud. Mas eles não são os únicos, beleza? Então, vamos dar um geral nos tipos de serviço para a gente entender qual que é a diferença entre eles e por que a gente tem essa diferenciação. Começando pelo software como serviço. No software como serviço, a gente não controla nada. Tudo é controlado pelo provedor, tá? Por outras pessoas. Então, a aplicação, os dados, onde a gente vai executar, tudo isso é outra pessoa que está controlando. Já no plataforma como serviço, a gente vai controlar o nosso software e os dados desse software. Tá? Então, banco de dados, como a gente vai guardar, como vai acessar, como vai enviar esses dados. Mas a nossa runtime não é a gente que controla. Então, a plataforma como serviço vai te oferecer. Você pode rodar, por exemplo, o Python 3 ou o Go versão 1.5. Não sei se essa versão do Go existe, tá? Eu acho que existe, mas não tenho certeza. Java, por exemplo, Java 8, Java 12, Java 17, assim por diante. Você tem as opções, mas você não pode rodar o que você quiser. Tá? Tem algumas limitações em relação a isso. Também, sistema operacional não é você que escolhe, parte de virtualização não é você que escolhe, nada disso. É feito por outra pessoa. Beleza? Já no IaaS, no infraestrutura como serviço, a gente vai conseguir rodar tudo até o sistema operacional. Então, você vai escolher o seu sistema operacional, como você vai rodar, o que você vai rodar, como você vai cuidar dos seus dados e assim por diante. Beleza? Mas toda a parte de hardware não é a gente que cuida, não é a gente que trabalha. Então, a virtualização, parte de rede, toda essa parte você pode configurar, mas não é você que vai dar manutenção. Tá? Não é você que vai lá tirar um cabinho de rede de um lugar e colocar no outro. Beleza? Diferente do on-premise, que é quando a gente tem nossas máquinas. Tá? Quando a gente tem as nossas próprias máquinas, isso é chamado de on-premise. E aí você vai cuidar tudo, desde a parte de redes, até armazenamento, sistema operacional e assim por diante. Beleza? E como é que a gente chegou no ponto que a gente está atualmente? Como é que a gente chegou nessa divisão de 3 partes diferentes dentro do cloud? Como é que a gente chegou nisso? Para a gente saber como a gente chegou no cloud hoje, tem que falar um pouquinho de história. Principalmente da época do cartão perfurado. Imagino que quase todo mundo aqui é muito novo para conhecer sobre o cartão perfurado. Deve ter um ou outro só que já ouviu falar, já viu um cartão perfurado na vida. Mas o que é ele? Ele é um cartão com 80 colunas, 80 divisões, onde a gente colocava os dados da nossa aplicação.
o programa e os dados que ela precisava para ser executada. Tá? Era um jeito bom, na época, de entrar com os dados, porque HDs eram muito caros, às vezes você nem tinha como entrar dados com HD. Só que era um processo muito lento. Por quê? Porque eu vou colocar o primeiro cartão, a máquina leu, eu tiro. Tem que guardar o cartão na ordem, pegar o segundo cartão, colocar na máquina, tirar. Terceiro cartão, colocar, tirar. Todo esse processo, ele é demorado. E muitas vezes a máquina ficava esperando você entrar com essa informação. Então, isso custava tempo. E tempo é dinheiro. Não dá para ficar parado. Qual foi a ideia? A ideia foi colocar 2 processos para rodar ao mesmo tempo. 2 ou mais, né? 2, 3, 4 e por aí vai. E aí o computador trabalha um pouquinho no primeiro, trabalha um pouquinho no segundo, trabalha um pouquinho no primeiro, trabalha um pouquinho no segundo. Assim você pode ter várias máquinas de entrada de informações e trabalhar com todas elas ao mesmo tempo. Beleza? Esse processo é o processo de divisão de tempo que a máquina tem dentro dela, compartilhamento de tempo. Tá? Até hoje esse processo é utilizado. E com ele, a TeamShare, nos anos 60, conseguiu ser o primeiro provedor de cloud. Eles tinham uma máquina relativamente grande, um mainframe, e eles deram acesso a outras empresas para elas poderem rodar programas no mainframe dela, usando a divisão de tempo. O pessoal se conectava pela internet de escada, pelo dial-up, e conseguia rodar os programas que queria, claro, pagando por isso. Mas, e aí isso gerou a nossa história. E aí isso veio trazendo até hoje em dia. Foi melhorando, foi evoluindo, e a gente chegou onde a gente chegou. Vamos falar agora, então, dos principais serviços que são oferecidos pela plataforma e pela infraestrutura. Tá? Começando pela plataforma como serviço, a gente tem o armazenamento. Você quer guardar algum tipo de dado? A gente deixa você guardar dado. Você pode guardar o arquivo inteiro, você pode pedir para a gente, eu preciso de 20 gigas para guardar alguma coisa. A gente separa 20 gigas para você. Tá? Tudo isso são serviços que são disponibilizados para a gente nas plataformas como serviço. A gente também tem bancos de dados SQL e os não SQL. Então, bancos de dados SQL, a gente vai ter o Postgres, o MySQL, o SQL Server e assim por diante. Já os não SQL são os que não usam a linguagem do SQL, né? E a gente vai ter DynamoDB, a gente vai ter MongoDB, entre outras opções. Tá? Cada plataforma vai te disponibilizar uma ou mais opções. E, geralmente eles trabalham com uma só. Beleza? A gente também tem a parte de gerenciamento de containers. Então, containers Docker ou containers OCI e assim por diante. As plataformas, às vezes, te dão opção para você rodar esse tipo de container. Tá? E as plataformas que dão essa opção são plataformas como serviço. Também temos a parte de Kubernetes, que é um jeito diferente de a gente rodar containers, onde a gente vai conseguir descrever a infraestrutura que a gente quer, em parte de rede, para armazenamento e tudo mais, dentro do Kubernetes. Ele faz uma abstração do nosso provedor, tá? Tornando mais fácil a migração, que a gente vai ver depois, que é um problema. Mas ele também tem os problemas dele, beleza? Ele não é uma bala de prata que resolve tudo. E, por fim, o que a maioria das plataformas como serviço também oferece são as funções serverless. É um tipo de função que você escreve um trecho bem pequeno de código e você pode executar essa função sem ficar se preocupando com o servidor e nada disso. Beleza? A gente também tem os serviços para o IaaS, ou infraestrutura. E qual que é o principal serviço oferecido? Máquinas virtuais. Tá? Símbolozinho da máquina virtual que a gente vai estar usando aqui. Então, você pegou alguma coisa no IaaS, você vai pegar máquinas virtuais. Tá? Você vai cuidar da máquina, instalar o que você quiser na máquina, tem que instalar um banco de dados, fica à vontade. Quer rodar um programa, fica à vontade. Quer rodar uma função, fica à vontade. A máquina é sua pelo tempo que você alugou ela. Beleza? Vamos falar das vantagens agora, então. Então, quais são as vantagens do cloud? Primeira vantagem, escalabilidade. O cloud ele é muito bom para a gente conseguir escalar a nossa aplicação. Vamos dar um exemplo. Vamos falar que a gente faz parte de um e-commerce e a gente tem ali uma máquina
uma máquina virtual que é nossa ali, está rodando nosso e-commerce bonitinho. Pô, hoje é dia 23 de dezembro. Amanhã o pessoal vai entrar para comprar um monte de coisa para o Natal. O que eu posso fazer? Aumenta o número de máquinas. Vamos passar de 1 para 2. Será que 2 vai aguentar? Não sei. Vamos aumentar para 4. Por que não? A gente pode escalar a nossa aplicação de forma muito rápida. Tá? Em poucos minutos, a gente sai de 1 máquina para 4 máquinas. Tá? Então, isso é uma vantagem muito grande que a gente tem no cloud. Pô, passou dia 26. Não precisa mais de 4 máquinas. O Natal já foi. O pessoal já comprou. Beleza. Devolve 3 máquinas e fica com 1. A gente pode escalar para cima, né? Ter mais máquinas ou escalar para baixo. E voltar a ter uma máquina só para a nossa aplicação. Tá? Então, isso vai ajudar bastante a gente quando a gente for ver a parte de custos dentro do cloud. Beleza? Próxima vantagem, redução no tempo de atualização. Tá? Isso daqui vale muito quando a gente está trabalhando com uma plataforma como serviço, porque ele já tem toda a parte de runtime pronta, já está tudo pronto para a gente poder utilizar, ou na parte de infraestrutura, quando a gente for instalar um pacote novo. Por quê? Porque os provedores já mantêm esses pacotes num cache. Já mantém todos os programas que a gente precisa num cache, no cache interno do provedor. Então, a gente não gasta tempo baixando a maioria dos pacotes. Tá? Eles já estão na rede local. Isso economiza para o provedor conexão com a internet, né? Quando ele tem que baixar de coisas da internet, e, ao mesmo tempo, economiza para a gente tempo. A gente também tem a replicação de dados e de servidores. Então, temos aqui o nosso disco rígido, guardando um monte de coisa. Tá, um monte de informação aos nossos clientes, desse e-commerce que a gente está trabalhando. Tá? E vamos supor que esse disco rígido aqui deu algum tipo de problema. A gente vai perder nossos dados? A gente não pode perder dados. Tá? A gente perder dados, onde a gente trabalha, perdeu a maior fonte de renda que ela tem, que é os dados que a gente tem dos nossos clientes. Então, no cloud, o que é feito? É replicado. Se der o problema no primeiro disco, o segundo disco assume com exatamente as mesmas informações. Tudo isso de forma transparente. A gente não precisa se preocupar em ficar configurando essa replicação de dados. Tá? Só tomar cuidado na hora de escolher o serviço que você vai utilizar, porque alguns serviços eles são conhecidos por não ter replicação. Tá? A maioria deles tem, mas algum deles eles vêm falando, ó, não salve dados importantes aqui, porque a gente não tem replicação. Beleza? E também tem replicação dos servidores. Então, por exemplo, estamos lá na infraestrutura, eu liguei um servidor com infraestrutura como serviço, e aconteceu alguma coisa e o computador físico lá no data center foi desconectado. Tá? Ou alguém trocou um cabo de rede, ou queimou alguma placa de rede, ou aconteceu alguma coisa. Automaticamente, outro servidor vai subir para mim. Tá? Não preciso ficar me preocupando em ficar lá de olho, monitorando, vendo se está tudo certinho, se o servidor está no ar. Eu preciso monitorar a minha aplicação, mas não se o servidor está no ar. Beleza? O servidor vai estar sempre no ar para a gente. Outra vantagem é o backup dos dados, porque além da replicação, a gente pode configurar backups de forma automática, para serem feitos de forma automática, e backups muito confiáveis nesse quesito. Tá? Por que é importante? A nossa aplicação pode fazer o backup? Pode. Só que o quanto você confia na sua aplicação para ela fazer a cópia exata dos dados e depois restaurar essa cópia. Não adianta ter o backup se você não pode voltar a ele. Tá? Os servidores de backup que são feitos pelos provedores de nuvem, eles são testados recorrentemente para ver se está tudo funcionando corretamente. Beleza? Então, são backups realmente confiáveis. A gente não precisa ficar se preocupando, será que está funcionando? Será que não está? Está bom? Não está? Está íntegro? Não está? Não precisa ficar se preocupando tanto. Outra vantagem que a gente tem é a parte de monitoramento. E agora, principalmente da nossa aplicação. Porque é muito fácil você monitorar coisas dentro do cloud. Tá? Você pode monitorar como está a rede, você pode monitorar a sua aplicação, você pode monitorar
os pacotes que estão sendo transferidos dentro da aplicação. Beleza? Então, a gente tem toda essa parte de monitoramento muito grande dentro do cloud, que ajuda bastante a gente resolver problemas. Tá? A gente também tem a infraestrutura como código. A maioria desses provedores grandes de cloud, eles já vão trazer para a gente algum jeito de trabalhar com a infraestrutura como código. Tá? O IAC. E com a infraestrutura como código, a gente não precisa ficar se preocupando em ficar adivinhando qual que é o botão correto para apertar dentro da interface. Beleza? Além disso, a gente já tem toda a infraestrutura pronta e documentada. Uma vez que a gente escreveu todo o código para subir a infraestrutura, ela já está documentada. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com criar uma documentação, além do código, para a infraestrutura. Beleza? Temos também a parte de segurança. Segurança no cloud é algo muito sério e que eles levam muito em conta, tá? É muito importante. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer em termos de segurança. A gente pode preparar os nossos dados para estarem seguros, a nossa conta do cloud para estar segura. Tem muita coisa que a gente pode fazer, dar permissões, tirar permissões e assim por diante. Beleza? Só que a segurança, além de ser uma vantagem, ela também é uma preocupação. Por quê? Porque se a gente não configurar corretamente as nossas credenciais de segurança, vai dar um problema grande, tá? Já vou avisar vocês que a gente vai ter um problema muito sério. E o que credenciais de segurança são essas? Por exemplo, quando a gente vai criar uma máquina virtual na cloud, toda cloud que seja uma boa cloud, ela não vai deixar você criar um usuário e uma senha para acessar essa máquina. Você vai ser obrigado a acessar a máquina através de chaves de acesso, chave SSH. Por quê? Porque é muito mais difícil de alguém chutar uma chave SSH e acertar a chave. A chave SSH é um bloco de texto gigantesco. A senha que a gente coloca é o quê? 1234, 1234? Não pode, né, gente? Vamos lá. Então, tem toda essa parte de segurança que a gente precisa trabalhar muito forte. Beleza? Não só nas nossas máquinas, mas no nosso login também, para a gente poder acessar o nosso terminal, para a gente poder acessar o console do nosso provedor. Por quê? Porque esse login ele vai dar acesso a tudo que o console tem. Se alguém conseguir acessar o seu login, você não perdeu só o seu login, não vai vir só uma conta grande no seu cartão, porque alguém subiu máquina para minerar Bitcoin. Tá? O que a pessoa pode fazer? Acessar um banco de dados seu, puxar todos os dados para fora. A pessoa pode baixar todos os arquivos que estão salvos no seu provedor de nuvem. A pessoa pode fazer tudo o que ela quiser. Tudo que você pode fazer, ela também pode fazer. Ela está na sua conta. Então, é recomendado, nessas contas, trocar a senha a cada 90 dias. Não compartilhar a senha. Se você for liberar, por exemplo, na minha empresa, você criou a senha, o usuário principal. Tem que compartilhar com um colega de trabalho meu. Cria um usuário para o colega. Dá só as permissões que o colega vai utilizar. Beleza? Não saiam distribuindo o usuário principal. Outra preocupação que a gente tem é a parte de custos. Sim, o cloud é caro. Tá? Tenham isso em mente. Cloud é caro. Ele só não é caro se você tem em certos casos muito específicos, tá? Aí ele vale muito a pena. Mas, de forma geral, o cloud é caro. Tá? Ele vai te dar um custo anual aí muito grande. Tá? E a gente tem como combater um pouco esses custos, como, por exemplo, com a parte de escalabilidade, a elasticidade da nossa infraestrutura, mas, no final do dia, o cloud é caro. Beleza? Tenham isso em mente. Outra preocupação que a gente tem é tempo de inatividade. Tá? Às vezes acontece, é muito raro, mas já aconteceu antes, pode acontecer de novo. Vou dar um exemplo aqui que a gente pegou da AWS em 2020, eu não vou conseguir ler aqui, mas se não me engano é 2022, que a AWS ficou 3 vezes fora do ar em dezembro.
desde o início de dezembro, e a terceira saída foi no dia 22 de dezembro, ali do ladinho do Natal, tá? Então, coisas que acontecem. E também da Azure, que a Microsoft acabou ficando fora do ar, e levou a Azure junto, porque está embaixo do mesmo leque ali. Esse aqui foi em 2023, e agora em 2024, com o problema da CloudStrike, também aconteceu. Tá? E geralmente, quando um desses provedores, AWS, Azure, Google, eles caem, a gente acaba percebendo, porque coisas de IoT ficam fora do ar, às vezes tem um robô inteligente, aqueles rombazinho que anda para limpar o chão, você não consegue conectar com o seu robozinho, alguns sites que você ia acessar não estão funcionando, tá? Então, são riscos que acontecem, beleza? Outra preocupação que a gente tem, dificuldade de migração. Migrar para o cloud é muito fácil. Sair do cloud é difícil, é complicado. Por quê? Porque quando a gente está no cloud, geralmente, para diminuir custos, a gente usa tecnologias proprietárias. Então, banco de dados próprio, por exemplo, da AWS. Banco de dados próprio do Google Cloud. A gente vai rodar com uma plataforma como serviço, que ela adianta para a gente, aqui você pode subir para rodar seus containers. Beleza, e como é que eu faço para rodar esse container fora? Eu estou dependente de algum serviço exclusivo deles. É complicado sair do cloud, tá? É uma dificuldade. Não só sair do cloud, mas e se eu quiser ir da AWS para o Google Cloud? É 2 trabalhos, tá? Um é sair da AWS e outro é entrar no Google Cloud. É complicado. Teve casos que essa migração foi muito bem feita, tá? Por exemplo, o Airbnb. O Airbnb, ele fez a migração dele, eles moveram alguns teras de dados de um banco de dados para o outro, e ele ficou incríveis 15 minutos fora do ar. Tá? 15 minutos para sair de um cloud e ir para dentro da AWS. Então foi algo muito rápido, muito absurdo e muito bem planejado, tá? Mas tenha em mente que é difícil você migrar para fora. Beleza? Outra preocupação que a gente tem é latência, tá? Por quê? Porque para a gente reduzir custos, é interessante a gente pegar o local onde o servidor seja mais barato. E onde que o servidor é mais barato? No caso, por exemplo, a AWS é lá nos Estados Unidos. Dependendo, se você for pegar o Alibaba Cloud, é lá em Xangai. Eu estou aqui no Brasil, meus clientes estão aqui no Brasil. Imagina um cliente tendo que mandar uma requisição, ir até Xangai e voltar. Olha o tempo que isso gasta. Mesmo que o servidor dele lá seja extremamente rápido, responda instantaneamente. 300 milissegundos de ida, mais 300 milissegundos de volta. Já manteve, se tudo der certo, você manteve pelo menos meio segundo o cara ali esperando para começar a carregar a página dele. Tá? Então, cuidado com latência, beleza? Sempre peguem coisas próximas dos seus usuários e também não distribuam os serviços do cloud entre vários locais diferentes. Tá? Então, eu tenho um banco de dados. Vou construir o banco de dados do Brasil, uma aplicação nos Estados Unidos? Não posso fazer isso. Aplicação e banco de dados no mesmo lugar. Por quê? Eu mandei uma requisição, tem para os Estados Unidos sai, vem para o Brasil, depois volta a resposta para os Estados Unidos, depois volta para mim. Olha o caminho que você teve que fazer. Tá? Então, tomem muito cuidado onde estão subindo serviços para ficar próximos dos usuários e todos os serviços agrupados em um lugar só. Beleza? Mais uma preocupação que a gente tem, parte de regulamentação. Tá? Então, a gente tem a regulamentação não só do país onde a nossa empresa existe, onde a gente está trabalhando, como de onde a gente está executando nossas coisas. Vou dar um ótimo exemplo. O pessoal deve se preocupar bastante com regulamentação. VPN. Os melhores serviços de VPN não têm gateways de saída no Brasil. Por quê? Porque no Brasil, a lei brasileira obriga você a guardar logs. Então,
os serviços eles falam que eles não guardam logs, logo eles não podem ter saída de rede no Brasil. Se tem saída de rede no Brasil, a gente tem algum tipo de problema aí. Tá? Ou eles estão mentindo, ou eles estão mentindo. Ou eles guardam logs, ou eles não têm uma saída de rede no Brasil. Beleza? Então, regulamentação também é complicado. A LGPD, como é que você vai guardar dados do seu usuário? Você consegue apagar esses dados depois? Eles estão disponíveis para quem? Estão abertos para quem ver esses dados? Tá? Tudo isso é regulamentação e é muito importante. Outra preocupação que tem, já vou adiantar que essa é bem raro, beleza? É ser despejado do cloud. Tá? Já aconteceu antes, que é uma empresa chamada Parler, que ela estava montando uma rede social, foi despejada da AWS. A AWS não quer mais oferecer serviço. Tem 30 dias para pular fora. Tem 30 dias a gente encerra suas contas e apaga todos os dados que estão aqui dentro. Tá? É muito raro acontecer? É muito raro acontecer. Mas já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Beleza? A Parler não é única. Já aconteceram outras vezes que não foram tão noticiadas, que a Parler acabou ficando muito grande e muito rápido. E a AWS, como uma boa empresa, pensou no seguinte: quanto que eu estou ganhando de dinheiro em cima da Parler? Quanto que eu estou gastando para manter a infraestrutura deles? Não está valendo a pena. Tchau. Beleza? No final das contas, é isso que a empresa vê. Quanto eu estou ganhando, quanto estou perdendo. Então, tá? Então, tomem cuidado só com essa parte. É muito raro, mas acontece. E vamos já, próximo do final, falar um pouquinho agora dos nossos casos de estudo. Então, quais foram os casos que deram certo? Por exemplo, uma migração para o cloud. Qual uma empresa grande que migrou para o cloud e deu certo, ficou? Netflix. Não sei se vocês sabem, antes de 2016, a Netflix rodava tudo on-premise, nas próprias máquinas. Hoje em dia, é tudo no cloud. Não tem mais uma máquina própria para rodar os servidores da Netflix. Tá? E essa mudança em 2016 possibilitou a Netflix crescer do jeito que ela cresceu e atender todo mundo hoje em dia. Todo mundo que ela atende, né? Sem deixar ninguém na mão. Com um serviço rápido, um serviço bom, bem planejado. E para ela, é mais barato rodar no cloud do que rodar no on-premise. Tá? São coisas que acontecem. Existem as possibilidades. A Netflix é um dos casos onde o custo vale a pena. E já um caso ao contrário, que valeu a pena sair do cloud e ir para um on-premise. Tem casos? Tem. Não é uma empresa tão grande, que a gente conhece, pelo menos no Brasil, tanto, que é a 37 Signals, mas eles saíram do cloud e foram para um on-premise. Como foi esse processo? Eles estavam gastando, por ano, $1,5 milhão. É uma grana, vamos ser bem sinceros. É carinho, né? Tudo bem que eles tinham muita coisa. No primeiro ano, eles compraram tudo que eles precisavam, fizeram a migração e gastaram $1,5 milhão. O mesmo $1,5 milhão que eles iam gastar no cloud. No segundo ano, foi só custo de manutenção dessas máquinas e energia elétrica. Então, o custo deles caiu absurdamente. Tá? Por quê? Porque a 37 Signals, ela trabalha, o volume de clientes dela não é só em horário comercial ou só fora de horário comercial. É quase que 24 horas. Então, para eles faz muito sentido ir para on-premise. Já para a Netflix, quando a gente está, teoricamente, todo mundo aqui, todo mundo trabalhando, ninguém está assistindo Netflix. Para que eu vou deixar rodando 500 servidores? Deixar rodando 2. Vale a pena, posso reduzir bastante, encolher meu custo. Então, assim, depende muito do que a gente vai estar trabalhando para a gente poder saber se está valendo a pena ou não fazer essa migração. Tá? E essas migrações são complicadas, tanto para dentro quanto para fora dos clouds. Beleza? Bom, vamos para as perguntas. Ficou um pouquinho curto, mas qualquer coisa a gente pode voltar para mais coisa. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou levar o microfone. Bom, quando você está construindo um SaaS,
por exemplo, né, um projeto próprio, é interessante usar, eu tenho usado pelo menos o Firebase, que é uma ferramenta que é dinâmica, é fácil de usar, em detrimento de usar outro serviço, né? Quando a gente sabe qual que é a hora de migrar de repente, ou calcular qual que vai ser mais vantajoso no meu caso. A hora que eu vejo assim, quando é hora de migrar, tá? Vale a pena você trocar de serviço, por exemplo, quando você está gastando mais dinheiro do que você consegue pagar alguém para cuidar desse serviço. Então no seu caso, vamos supor, pagar alguém para cuidar do seu serviço, para arrumar toda a parte do cloud, trocar de serviço, passar para uma infraestrutura, ou passar até para um on-premise. Quanto que custa essa pessoa mais a infraestrutura que você vai trocar? Vamos falar que o salário da pessoa mais infraestrutura custa, sei lá, 10 mil por mês. Então, antes de você gastar 10 mil por mês com a sua infraestrutura atual, não vale a pena você trocar. Tá? Depois disso, aí a gente pode começar a conversar. Mas até esse ponto, não vale a pena. Você vai gastar mais contratando alguém e montando uma infraestrutura do que usando plataforma. Beleza? Nesse ponto, sempre olhem para o dinheiro. Quanto vocês estão gastando? Quanto vocês vão economizar? Tá? Porque no final é assim, para o seu cliente, não importa se você está no cloud, se você está no on-premise, se está na plataforma como serviço, se está na infraestrutura como serviço. Não importa. Está chegando o que ele precisa nele? O software que ele está utilizando está chegando nele? Se está chegando, ele não quer saber onde está rodando. Tá? Onde está rodando não ganha cliente. Então, sempre reduza os seus custos. Beleza? Boa. Opa, você comentou sobre as possibilidades de usar totalmente de forma na nuvem ou também on-premise. Eu queria saber como as empresas podem adotar uma estratégia híbrida, equilibrando tanto a questão do cloud e a infraestrutura local, e em qual caso isso é recomendado. Então, não ficar num extremo, né? Tá tudo em uma coisa, tá tudo indo em outra. Como equilibrar esses dois? Beleza. Como equilibrar em questão do híbrido? O híbrido é bem interessante, mas para algumas empresas muito específicas, tá? Se você tem dados muito sensíveis, por exemplo, bancos têm dados muito sensíveis. Conta bancária de todo mundo. Ninguém tem um vazamento em banco, certo? Então, geralmente, banco mantém esse tipo de dado no on-premise, num local conhecido pelo banco. Beleza? E aí, às vezes, vai deixar a parte de front-end, vai deixar outras coisas, logs, tudo isso, deixa na nuvem. E aí você tem essa comunicação entre os dois. Lembrando só, o seu data center, o do on-premise, o data center on-premise, tem que estar próximo do data center provedor de serviços, para não gastar muito tempo nessa troca de informações. Tá? Outra opção. Eu trabalho vamos voltar para o e-commerce, por exemplo. Trabalho em um e-commerce. Eu tenho certeza que tem sempre, 100 clientes acessando uma plataforma, independente do horário. À noite, o mínimo que eu bato é 100 clientes. E depois, durante o dia, esse valor sobe e explode. Tendo 5 mil clientes por segundo. Beleza. Então, você sabe que você pode ter um on-premise, e seu on-premise tem que ser bom o suficiente para aguentar pelo menos 100 clientes. Porque é uma carga contínua. E essa carga contínua é muito bom você rodar no on-premise. Tá? Porque se acontecer alguma coisa, ficar fora do ar, você consegue atender o pessoal. E o on-premise tende a ser mais barato quando você está rodando algo continuamente do que uma plataforma de cloud. Tá? Porque lembra do seguinte, na plataforma de cloud, você está pagando... você está rodando na máquina de alguém. O cloud não é uma mágica, esse negócio fantástico, mágico. Eu ponho lá e ele roda. Não. É a máquina de alguém. Só que você não sabe onde essa máquina está. Tá? Isso que é o cloud. Você está alugando a máquina de alguém sem saber onde essa máquina está. Beleza? Mas esse alguém tem que pagar pela máquina, pela energia, pelo ar-condicionado, pelo funcionário dele, que vai ver se a máquina está no ar, e pelo local onde a máquina está instalada e tudo mais. Então, o cloud, quando é uma carga contínua, ele tende a ser mais caro.
Tá? A longo prazo, pelo menos, ele tende a ser mais caro. Então, é interessante você ter, quando você está num tamanho razoável já, uma infraestrutura on-premise para segurar essa carga basal, digamos assim, essa base. Por quê? Não tem problema você, por exemplo, deixar a sua infraestrutura no cloud toda elástica. Pô, minha base aqui é de 100 clientes. Tá bom, vamos atender 100 clientes. Pô, apareceu aqui, dobrou minha carga. Sobe no cloud. Dobrou de novo, sobe no cloud. Dobrou de novo, sobe no cloud. E voltou para a base. Fecha tudo do cloud, apaga as máquinas do cloud, devolve e não vamos parar de pagar o cloud por enquanto. E passou 1 hora, apareceu gente de novo. Cria coisa no cloud. Tá? Então você consegue usar o cloud só na parte elástica. E a parte de base, basal, você deixa no seu on-premise. Tá? É um jeito muito bom de você também conseguir conter um pouco dos custos e você não perder a velocidade da sua aplicação. Tá tudo ali no on-premise, tudo no seu, mas quando tem muita gente acessando, vai parar dentro do cloud. Beleza? Tá. E tem o... Passo aqui. Opa, tudo bem? Boa noite. No que tange a arquitetura de projetos, se um projeto ele é monolito ou microserviçado, essa escolha também ela pode influenciar se você vai escolher o cloud ou não, ela pode pesar nessa escolha? Tipo, como que a arquitetura do projeto ela influencia na escolha de usar o cloud ou não? Se influencia. A arquitetura do projeto. Normalmente, tá, quando a gente vai falar de arquitetura de projeto, a gente acaba caindo em situações onde o pessoal geralmente usa o cloud, principalmente quando é microserviços. Tá? O cloud ele tem muitas ferramentas muito práticas para você lidar com microserviços. Tá? Então isso ajuda bastante. Quando é monolito, aí fica meio 50-50, assim. Ou pode rodar no premise, ou pode rodar numa infraestrutura como serviço, ou colocar tudo isso dentro de container Docker e rodar numa infraestrutura pronta para container, plataforma como serviço, para rodar em containers. Tá? Então, assim, quando a gente fala de monolito, tanto faz, você pode rodar onde você achar melhor. Quando a gente fala de microserviços, ou é algo específico do cloud, tá, que você vai rodar, ou você vai ter que ir para ferramentas como, por exemplo, o Kubernetes. Tá, um orquestrador de microserviços. Existem alguns, só que eles são complicados de mexer. Beleza? Assim, alguns, não sei, talvez alguns de vocês tenham familiaridade com Kubernetes, mas é meio complicadinho assim para você entender como ele funciona. Tá? Então, depois que você entendeu, aí vai bem. Mas ele é meio chatinho, e quando a gente fala de microserviços, geralmente a gente roda no cloud. Tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Bom, deixa eu pegar aqui, eu voltar para lá para o inicial para vocês pegarem o código QR de novo, mas paciência. Pá. Vamos para o online, e aí... pode colocar? Segura aí. Calma que já vem. Vamos ver o que o pessoal online tem dúvida também. Pergunta da Helena Cota. Qual conta fizeram para expulsão da Parler? Não era caso de renegociar o contrato? A parte contratual também é outra parte muito importante dentro do cloud. Tá? Quando a gente entra, por exemplo, a gente pode entrar na AWS, criar uma conta e sair usando. Tá? Tudo que você precisa é ter um cartão de crédito internacional. Só para eles validarem, para tipo, se você executar alguma coisa, vai cobrar nesse cartão. Beleza? Mas, e aí, o que acontece? Você só cria sua conta, dá lá o termo de aceite e acabou. Tá? E muitas empresas estão rodando só com esse termo de aceite. Não tem um contrato do tipo, eu vou pegar aqui sua infraestrutura por 3 anos, X máquinas aqui, rodar em cima dessas máquinas. A maioria não tem esse tipo de contrato. Até porque a maioria não, mas muitas empresas são empresas pequenas ou que estão criando agora um novo serviço, alguma coisa nova, e você não sabe como esse serviço vai estar aqui 3 anos. Eu vou precisar de, em 3 anos, 1, 2, 4, 10, 50 mil servidores,
ou mês que vem minha aplicação falhou, eu tenho 0 usuários aqui, e não vale a pena manter essa aplicação. Então, eu não sei, como é que vão me travar em 3 anos de um contrato, ou 2 anos de um contrato? Tá? Então, a Parler era um exemplo que não tinha um contrato. Era só um termo de aceite. E aí, a AWS viu que a Parler estava rodando com infraestrutura, infraestrutura não, estava rodando na plataforma com serviço, usando as funções serverless. Você escreve um pouquinho do código e põe para dar lá função sem cuidar do servidor. Só que ela otimizou tanto as funções, elas estavam rodando tão rápido, essas funções dela, que não estava valendo a pena para a AWS. Tá? A AWS foi do tipo, ó, estou gastando mais energia elétrica mantendo vocês do que eu cobro de vocês. Então, ou eu vou ter que subir o preço para todo mundo, ou eu vou parar de servir vocês. Ela escolheu parar de servir a Parler. Tá, a Parler não faliu. Hoje em dia, ela saiu da AWS e ela comprou um provedor próprio, um provedor pequeno, mas ela comprou um provedor de cloud que existia, e hoje em dia você pode acessar o Parler Cloud. Tá, então, assim, ela não desapareceu. Ela teve que arrumar uma solução para ela. A solução dela foi comprar um provedor de cloud e rodar em cima do provedor de cloud que agora é dela. Tá, então teve essa mudança. Mas, assim, a maioria das empresas não rodam com contrato, não tem parte contratual, é só o termo de aceite. E aí termos e condições, prevê que a empresa pode parar de te oferecer serviços se ela quiser. Tá, é muito raro acontecer isso, mais uma vez. Tá? É, tipo, muito raro, mas pode acontecer. Temos mais alguma pergunta aí do pessoal? Senão a gente traz para cá. Pessoal presencial, tem mais alguma dúvida? Aqui, ó, aqui tem uma, Opa. ali tem uma. Lá de cá ninguém? Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar sobre como que funcionam os custos da cloud e se tem alguma aplicação da cloud que é mais custosa, seja a parte de processador, de banco de dados. Como funcionam os custos da cloud? Bom, cada serviço que você for pegar dentro da cloud vai ter um custo específico. Tá? Então, assim, não tem como falar para você, o processador é mais caro. Tá? Não tem muito como só passar isso assim para você. O que a gente tem, por exemplo, tá? Custos que, além de você pagar pela infraestrutura, você vai pagar pelo serviço também. Então, por exemplo, o caso do Kubernetes na AWS. No Google Cloud não tem isso, mas na AWS tem. Você vai pagar pelas suas máquinas, mais um valor fixo, mais o X lá, acho que é $7 por hora que o seu cluster estiver online. Então, você tem um cluster, beleza, pode estar rodando em cima de máquinas gratuitas. Você vai pagar $7 por hora porque o seu cluster está online. Tá? Então, esses serviços eu vejo como mais custosos. Mas depende muito do que você está rodando. Beleza? Então, por exemplo, você vai rodar uma função serverless. Se você tem 5 chamadas da função por mês, você vai gastar 0. Se você tem 50 chamadas, você vai gastar 0. Se tem 10 mil chamadas, você vai gastar 0. Se tem mais de 1 milhão de chamadas, eles vão começar a te cobrar. E aí o custo desse acima de 1 milhão sobe rápido. Tá? Então, você tem muita chamada por mês. Beleza. Mais de 1 milhão de chamadas por mês. Talvez valha a pena, dependendo do seu custo ali na média dos últimos 2, 3 meses, talvez valha a pena você mudar para uma infraestrutura como serviço, ou só tirar do serverless e passar, por exemplo, para um Docker. Talvez valha a pena. Mas depende muito de caso a caso. Tá? Eu vou falar bastante da AWS, porque é o que eu tenho mais familiaridade. E, caso você queira também ver um pouco dos custos, tem a calculadora de custos da AWS, onde você pode entrar com o serviço que vai utilizar e ver quanto é que sai no final do mês. Tá? Então, se você quiser dar uma explorada,
literalmente no Google, calculadora de custos AWS. Beleza? Show. A minha pergunta vai um pouco na linha, acho, do que você respondeu, mas assim, a partir de que ponto, se eu tenho, por exemplo, uma empresa menor, que eu tenho que considerar fazer uso do serviço cloud? Bom, existem duas possibilidades, tá? Se você já tem uma infraestrutura on-premise, você já tem as suas máquinas rodando as suas coisas. Beleza, tá lá, tá rodando, da hora. Vamos falar que você vai, de repente, tá na sua empresa, aumentou muito o número de clientes, por algum motivo. Aí você tem que contabilizar. Vale a pena eu fazer uma estrutura híbrida, com a parte on-premise que eu já tenho? Vale a pena migrar tudo para o cloud? Ou vale a pena comprar mais infraestrutura? Com uma empresa pequena, comprar infraestrutura é muito dinheiro que você vai tirar do seu caixa agora, nesse momento inicial. Tá? Então, talvez você não tenha o dinheiro para tirar nesse momento. O cloud, você vai conseguir dissolver esse valor aí 2, 3 anos. Legal, só que depois de 2, 3 anos, você não tem infraestrutura. Você vai estar tudo lá no cloud, você alugou. Valeu a pena? Talvez. Você conseguiu responder rápido a sua mudança de clientes? Você passar para o cloud, você conseguiu. No on-premise, talvez demore uma semana, um mês para chegar à sua máquina. Então, assim, tudo depende muito do que você está rodando, tá? Da sua aplicação, como está sendo criado. Agora, se você não tem uma infraestrutura on-premise ainda, tá? Você não tem nada, você tem uma aplicação que você quer rodar em algum lugar. Geralmente, apesar de eu ser, vou ser bem sincero, eu ser um pouco contra o cloud, tá? Nesse caso, tem uma aplicação nova que eu quero colocar para rodar, sobe uma máquina no cloud, ou pega uma plataforma no cloud e põe para rodar no cloud. Tá? Por quê? Porque vai gastar muito pouco. Se a sua aplicação é muito certo e estourar de número de clientes, pô, você está fazendo dinheiro. Isso está pagando a conta. Se a sua aplicação não estourar, pô, você não gastou dinheiro com a infraestrutura que você não precisava. Tá? Então, no caso de uma startup, alguma coisa assim, que você tem que criar alguma coisa, eu quero que o negócio exploda, vá muito rápido, o cloud é uma boa solução. Tá? E para empresas pequenas, a maioria dos provedores de cloud, ou startups, né, a maioria dos provedores de cloud, eles te dão uma verba de go-to-market. Tá? Então, para você colocar a sua aplicação realmente... Só que assim, gente, tem que ser negócio sério, tá? Porque eles vão pedir 1 milhão de documentos para liberar essa verba. Só que essa verba geralmente não é pequena. Tá? Dura, sei lá, 1 ano, mas eles vão te liberar $100 mil para você gastar no primeiro ano. Toma cuidado, vocês não precisam gastar os $100 mil, tá? Pelo contrário, lembra que a partir do primeiro ano, em 1 mês, acabou a verba, problema seu pagar essa brincadeira agora. Beleza? Então, mesmo tendo essa grana liberada, gasta controlado. Tá? Atenda seus clientes, mas gasta controlado. Beleza? Respondeu? Boa. Mais alguém? Não, ninguém. Tem alguém aí no online? Também não? Beleza, então. Então, acho que fechou a palestra. Só passa mais um aqui, só para o pessoal poder... Aí agora também parte lá da Lura, tá? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, entender melhor como funciona, tem aí o QR Code também para vocês, pegar esse QR Code, entender como funciona. A gente na Lura, a gente tem algumas coisas, a maioria lá, vou ser bem sincero, a maioria é pago. É muito bom, tá? Mas os cursos são pagos, mas a gente tem alguns artigos, que a gente libera de vez em quando também, de forma gratuita. Tem os podcasts de forma gratuita, que a gente também libera para vocês, o hipsters.net. Tem no YouTube, o hipsters.tube. Tem um monte de coisa, tá? Tem o Tech Guide, caso vocês queiram aprender mais sobre alguma coisa, algum tema específico. Ou, por exemplo, quero aprender mais sobre a área de infraestrutura e DevOps. Tech.guide, vocês vão entrar... Ou só pesquisando no Google, Tech Guide, vocês vão aparecer o Tech Guide da Lura, lá com tudo disponível, tudo direitinho, não linkando para coisas fora também da Lura, tá? Então lá a gente está realmente
aberto, open source, para todo mundo poder ver o que está acontecendo e dar uma ajuda para todo mundo. Tem parte de programação, parte de DevOps, parte de dados, ciência de dados, tem um monte de coisa lá. Beleza? Entrem, deem uma olhada, vê se vocês curtem. Beleza? Então tá bom. Só avisar vocês também que vai ser sorteado umas licenças para a Alura, tá? Vão ficar disponíveis. Voltar lá no início só para a gente poder... Avançou? Aí, para concorrer à licença, tá? Esse QR Code aqui, escaneia aí. Deve chegar até semana que vem. Vai ser sorteado e mandado por e-mail, depois que vocês entrarem e se cadastrarem. Já vai conseguir mandar tudo por e-mail. Então é isso. Muito obrigado por ter participado. Foi uma boa palestra, muito boa. E palma, gente. Então, esse é o QR Code, a gente mandou nos grupos do Telegram também para divulgar. Acho que dá um desconto de 15% também, e além disso, vocês vão estar concorrendo, e como ele disse, a gente vai divulgar também no Insta. Então, assim que a gente souber das confirmações, a gente divulga no Insta para saber os vencedores. E é isso, gente.